Você sabe o que é ser pajé e o que é preciso para se tornar um pajé? A prática do pajeísmo no Brasil até hoje é pouco conhecida. Na maioria das vezes ela é confundida com feitiçaria. Mistério viajou até a ilha de Marajó para desvendar os segredos da pajé Zeneida Lima e ver de perto a beleza de um ritual indígena. Marajó, uma das maiores ilhas do mundo, localizada no norte do Brasil, no estado do Pará. Possui 48 mil quilômetros quadrados de vastas planícies, igarapés e grandes manguezais. Um lugar cheio de encantos e mistérios que revelam uma história pouco conhecida. E é na visão mística dos antigos índios que habitaram Marajó que se baseia a crença dos pajés dessa região. A pajé Zeneida Lima, por exemplo, é descendente dos índios marajoaras e pode nos contar a história dos seus ancestrais. A história fala sobre um deus chamado Girador, e Auí, seu enviado para povoar a terra. Os antigos índios marajoara acreditavam que o mundo era só água. Então, chegou o Girador. O Girador veio trazendo Auí, mandou que construísse em cima d'água, o Girador mandou que construísse em cima d'água 7 cidades. Auí construiu e acomodou o seu povo. O Girador deu uma recomendação, que Auí podia passear em toda a superfície das águas, mas nunca olhasse para dentro do redemoinho quando abrisse. Isso Auí cumpria, mas lá um dia ele desobedeceu e resolveu olhar para dentro do remoinho. Quando ele olhou para dentro do remoinho, ele avistou que no fundo tinha o barro, a terra e a lama, material que era feito o Girador. Então ele quis ir buscar e mergulhou. Quando ele mergulhou, ele não sabia, e o remoinho tinha o poder de tragar tudo. Ele foi tragado, ele, Auí e o seu povo e as 7 cidades por fundo das águas. A terra que estava no fundo aflorou. O Girador voltou e deitou a semente da vida, do homem, a mulher e todos os seres. Segundo a história, ao serem tragados pelo redemoinho, Auí e seu povo se transformaram em caruanas, que são energias encantadas. O Girador também teria criado Patuanu, um ser que permitiria os caruanas viverem sobre as águas. O pajé seria então um instrumento de comunicação entre o mundo das energias encantadas e o mundo dos seres vivos. Ser pajé é um mistério que na maioria das vezes começa cedo. Caroa chama, caroa. A minha infância foi muito bonita. Eu só tive ser diferente das outras crianças pelo meu poder de cura, que começou muito cedo. Bem cedo eu comecei a curar as pessoas e descobri as ervas, os insetos, as batatas, raízes, ervas, que com essas coisas eu curava uma coisa assim que espontânea, que nascia. Filha de um político bem conceituado na ilha de Marajó, Zeneida teve que enfrentar o preconceito da própria família. Aos 11 anos de idade, quando foi colher açaí na companhia de sua mãe, foi vítima de um episódio que mudou sua vida. Uma dessas vezes nós entramos no manguezal para pegar açaí, eu comecei a subir e tirar os cachinhos. Num determinado momento, comecei a passar mal. De repente, eu senti uma brisa, mas não via folha mexer, não via mato mexer, não via nada, mas sentia aquela brisa muito violenta. E de repente, foi como sentasse, assim, sentasse um pássaro perto de mim. Quando eu olhei, eram 3 seres, todos de pele azul, aquele azul bonito, onde o céu está bonito, era essa cor. Eles chegaram perto de mim, aqueles 3 seres, e me seguraram. Me ofereceram umas bolinhas amarelas para me comer, eu disse, não queria. Daí eles pegaram, me bateram e me levaram. Quando foi já em 16 dias, já para 17, daí
me encontraram, um vaqueiro me encontrou. Mamãe conta que se eu não era surrado, o meu rosto, a palma do meu pé e a palma da minha mão. E o corpo era tatuado. Tinha boneco, tinha barco, tinha flecha, tinha retrato de pássaros, de caranguejo, dos bichos todos. Daí o papai ficou completamente desnorteado. Aquilo pensava que fosse um golpe político. Me levou para Belém, eu gritava, dava urro, atacava todo mundo e via os homens de pele azul constantemente na minha frente. Então papai e minha mamãe me levou para Belém, chegou lá, o médico fez exame, eu estava intacta, não tinha sido nada. Papai trouxe para a fazenda e me trancaram numa despensa, porque eu estava louca. E os médicos disseram, não sabiam o que era aquilo, então era um excesso de loucura. Depois disso, Zeneida diz que só foi se acalmar quando conheceu um pajé chamado Mestre Mundico. Durante 3 anos, ela teria aprendido com o Mestre Mundico os mistérios do pajeísmo. A primeira pajelança feita por Zeneida teria sido para aliviar as dores da própria mãe, que estava grávida e passava mal. Depois que eu me aprontei, me sentei no Mestre Mundico, daí a mamãe foi me buscar para me voltar para a Independência, para casa, para a fazenda. Então, no caminho, a mamãe estava já quase no último mês de gravidez, a barriga estava enorme. Então, quando você vinha voltando, a mamãe começou a sentir dores para ter o neném. E passa mal. Daí a mamãe deitou e ia ter o neném. Daí foi quando essas energias me tomaram e disse que todo mundo tivesse calma. Daí correu assim, pegou aquela maçaroca de folha e passou, espremeu o sumo na barriga da mamãe e depois disse para se acalmar. E a mamãe melhorou e caminhamos novamente. Para saber se uma pessoa traz o dom do pajeísmo, é preciso verificar se ela tem uma identificação direta com a natureza. Edson Silva Júnior, de 7 anos, é neto de Zeneida. Ela afirma que ele tem o dom do pajeísmo. Desde pequeno, meu neto sempre teve essa identificação direta à natureza. Sempre procurando os bichinhos, prestando atenção em tudo que eu faço. Ele, desde criança, ele sempre via, às vezes nem precisava pedir, estava fazendo uma coisa e ele trazia para mim. Quer dizer, era uma intuição dada da própria natureza para ele. Agora, infelizmente, a mãe não quer e eu não posso fazer nada, nem vou obrigar o meu neto a seguir o pajeísmo. Isso ficará por conta da própria natureza. Vamos ver os desígnios que ela vai impor a ele na caminhada dele por cima da terra. Eu vi o sofrimento da minha mãe até a data de hoje. E eu não quero que meu filho passe por essa mesma discriminação. Ela foi discriminada demais dentro da Ilha do Marajó, em todos os lugares que ela vai. Mesmo contra a vontade de sua mãe, o conhecimento vai sendo passado de avó para neto. Pode dar só uma demonstração. Olha a borboleta, a vovó trabalha. Então uma que voa assim, vai assim e para a asa vai descendo. Então ela borboleta, ela bate a asa e depois ela para. Isso, e senta. Então, esta qualidade de borboleta é que se pega para fazer remédio. Um dos remédios para uma pessoa que venha pedir uma cura, ou seja, uma eczema, ou então uma curuba pelo corpo. Eu sinto que eu seja uma das pessoas e a última que proteger essa natureza toda, de reverenciar e de acreditar que o girador é o meu Deus, que o Auí é a força maior. Então, eu sei que ninguém acredita nisso. O homem está muito longe dessa crença. O homem só pensa na ganância. Então eu sinto isso e sei que está muito difícil ter outra pessoa que sinta essas coisas. Eu não tenho medo, não. Quero ajudar a minha avó nas coisas também, ajudar a preservar a natureza. Tá acabando realmente.